Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. O assunto de hoje vocês podem encontrar no livro na página 331 e o título é O Fim da União Soviética. Vamos lá, antes da gente falar do fim da União Soviética, vamos falar como surgiu o comunismo na União Soviética, só dando, claro, uma pincelada. Nós sabemos que teve aí, em 1917, a Revolução Russa, certo? Na qual tirou até a Rússia da guerra, e nesse período quem vai assumir é Lenin. Depois vai ter uma guerra civil em 1921, na qual o partido do Lenin, né, o que o Lenin era associado ali, apesar que o partido era único, tá? Mas que eram os bolcheviques, os mencheviques e os bolcheviques. E quem vai ganhar vai ser os bolcheviques, tá? Com Lenin assumindo o poder de vez. E também mudando o nome do país, que era Rússia, agora vai se tornar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tempos depois, Lenin vai ter um AVC, vai ficar afastado, e quem vai assumir vai ser Stalin, tá? Que ele é chefe do partido, né, comunista soviético, ele é o presidente do partido, e ele vai assumir provisoriamente quando o Stalin está sem possibilidade de assumir. Stalin, o Lenin vem a falecer, eu acho que eu falei o contrário aí, né? O Stalin vai assumir o poder enquanto Lenin está doente. Lenin vem a falecer e Stalin assume o poder. Só que Stalin, ele era chamado, né, tinha mão de ferro. E com isso, Stalin, ele vai fazer um governo na qual ele vai incentivar, né, uma reforma agrária, vai incentivar uma industrialização virada aqui para o Estado e fechar o país em si. E para fazer isso, ele praticou muita violência, matando milhares de pessoas, perseguindo várias pessoas do partido que ele tinha medo que derrubassem ele. Incrível que pareça, Stalin, anos depois dele assumir a presidência da União Soviética, ele vai ter um AVC, tá? E vem a falecer. Quem vai assumir o seu lugar vai ser Khrushchev, tá? Nikita Khrushchev. Nikita, ele vai denunciar tudo o que aconteceu, né, no governo de Stalin, inclusive as maldades, as ruindades que ele fez para se manter no poder, esses crimes que ele praticou. Tanto é que na época muitos diziam que pessoas do povo viam Stalin como um herói, o homem que salvou a Rússia, salvou a União Soviética. Só que o pessoal, quando tem conhecimento dos crimes, muitas pessoas às vezes nem acreditavam naquilo, que vê ele como salvador mesmo. Nikita Khrushchev vai falar tudo que aconteceu de ruim no governo de Stalin, e nesse período de seu governo vai dar uma melhoradinha. Ele vai continuar, o partido vai continuar fechado, mas ele tenta fazer algumas aberturas, tenta uma aproximação com os Estados Unidos, porque estava em plena Guerra Fria. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o caso dos mísseis, né? Porque Cuba, ela se tornou independente, certo? Ou melhor, se tornou comunista com o apoio da União Soviética. E a União Soviética foi lá e colocou os mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. Os aviões, né, espiões dos Estados Unidos conseguiram fotografar esses mísseis em Cuba, e o John Kennedy, que era o presidente na época, ele vai exigir que Khrushchev tira os mísseis de lá. Realmente foi a única vez na Guerra Fria que realmente quase que os dois países entraram em conflito. Aí a parte diplomática entrou no meio, Khrushchev recuou, tirou os mísseis de Cuba, mas é aquela coisa, vou tirar os mísseis de Cuba, mas vocês têm que tirar os mísseis de vocês que estão lá na Turquia apontados para a gente. E assim os Estados Unidos também tirou seus mísseis de lá, e assim eles conseguiram entrar num acordo. Sendo que muitos do partido não vão gostar muito de tudo isso que está acontecendo e vão tirar Khrushchev do poder, tá?
Depois quem vai entrar no lugar de Khrushchev vai ser o nome dele aqui, vai ser Konstantin Chernenko, desculpa, Chernenko, ainda teve dois presidentes antes dele, só que ficou pouco tempo, certo? Mantiveram aquela coisa radical da época do Stalin, mas o país só começou a se afundar, porque a economia da União Soviética ela estava mais preocupada para a corrida espacial e para o armamento. E eles estavam esquecendo da indústria de base que era necessário para a população. Então vai começar a ter problemas aí, tá? Então vai entrar um camarada chamado Mikhail Gorbachev, tá? Mikhail Gorbachev, ele assume o poder, ele está até aqui na página 332, ele assume o poder, Mikhail Gorbachev, tentando renovar. Ele cria dois projetos, né? A Perestroika e a Glasnost. A Glasnost é uma abertura que ele queria fazer no sentido de acabar com a censura. As pessoas do mundo todo ter uma visão o que é a União Soviética, né? Sem censura. Já a Perestroika era no sentido econômico. Ele tentou ver se incentivava algumas indústrias, certo, pudesse investir em indústrias capitalistas, tipo dos Estados Unidos mesmo, para investir na União Soviética. Aí o que vai acontecer? Os mais radicais do Partido Comunista também não vai gostar e vai tentar os militares dar um golpe e tirar o Mikhail Gorbachev do poder. Mas aí o Boris Yeltsin, que é outro do Partido Comunista, mobiliza a população, consegue convencer a parte do exército e consegue tirar esses militares do poder e coloca Mikhail Gorbachev de novo. Só que quando Mikhail Gorbachev ele retorna, a sua figura já está enfraquecida, tá? Então o que acontece? Quem vai assumir o poder agora vai ser Boris Yeltsin, que vai ser eleito e vai ser o fim da União Soviética. Mas aí os países que faziam parte da antiga União Soviética, muitos deles vão se tornar independentes. Então vai ter várias guerras civis desses países para assumir. Às vezes por problemas religiosos, problemas de etnias, e assim esses países hoje, claro, já estão acertados. O problema maior vai ser da questão da Bósnia, tá? Vai ter lá o Slobodan Milošević, tá? Esse cara, ele vai ser um cara que não vale nada, ele é da Iugoslávia. Eu estou falando da guerra da Bósnia, mas eu estou falando primeiro no caso da Iugoslávia, tá? Realmente ele tem a mão de ferro, tá? Para se manter no poder. Tanto é que quando ele é retirado do poder, depois ele é até julgado por crime de guerra, mas ele morre antes de ser condenado, tá? No sentido da guerra da Bósnia, tá? Vai ser uma guerra que vai ser uma briga na qual o país vai brigar ali por causa de etnias. E nessa briga, entre eles, hoje, claro, estamos em paz. Há pouco tempo agora, até quem assumiu o poder, incrível que pareça, o pessoal que está no poder hoje, da atual Rússia, que voltou, a União Soviética parou de ser União Soviética e voltou a ser Rússia. Por exemplo, o Vladimir Putin, ele, por exemplo, é braço direito de Boris Yeltsin. Quando Boris Yeltsin sai, ele que entra. Ele chega a sair uma vez do poder como presidente, mas fica como primeiro-ministro. Depois o presidente sai e ele volta e está até hoje, tá? Ele era da antiga KGB, que era a polícia secreta da antiga União Soviética. Outra coisa também que vai fazer a União Soviética cair, a gente está falando tudo isso, mas o sistema socialista ele entra em crise. Por quê? Porque o pessoal, com esse fechamento, com essas censuras, com esse controle e também a falta, enquanto os outros países capitalistas estavam desenvolvendo a nível tecnológico, esses países comunistas fechados, tá? Ali do leste europeu e
e a própria União Soviética não estavam crescendo. Então isso fez com que a população fizesse uma pressão muito grande para que acabasse a União Soviética e esses países do leste europeu ali. Outro também que a gente pode falar é da Alemanha. Nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em duas. E também a capital Berlim foi dividida em duas. Tinha lá a Alemanha Oriental, que era a parte comunista, e a Alemanha Ocidental. O muro de Berlim ele vai cair por uma pressão da população, na qual faz uma pressão que eles querem, né, passar no muro de um lado para o outro, ver parentes que eles não vê há anos. Quando a Alemanha Oriental dá uma relaxada, o povo vai lá e derruba o muro. E o muro era um símbolo da Guerra Fria. Do lado o capitalismo, do outro o comunismo. E com a queda do muro, isso tudo acaba. Que era chamado o Muro da Vergonha também. Então, tanto é que se você for hoje na Alemanha, apesar de não existir mais a Alemanha Oriental e Ocidental, mas a parte que era ocidental, se você for visitar um dia a Alemanha, ela realmente é bem mais desenvolvida. E a Alemanha, que era a Alemanha Oriental, que é a comunista, era comunista, certo? Ainda são, assim, parte deles ainda não tem tanta tecnologia, apesar que a Alemanha é a maior potência da Europa hoje, tá? Mas dizem que existe até um preconceito um pouco assim, porque o muro ficou tanto tempo levantado e quando caiu, aí começou o pessoal do Ocidente, né, da Alemanha Ocidental, da Alemanha Oriental, às vezes ainda tem aquele climazinho ruim, tá? Mas claro, não esquecendo que a Alemanha é a maior potência econômica da Europa e uma das grandes potências mundiais, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí todas essas explicações que eu fiz. Façam aí as páginas 235, 236, 237, 238, 239 e só, tá? Depois a gente se vê lá no Zoom e depois eu passo para vocês aí o gabarito dessa matéria aí de hoje, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!